para a gente poder mostrar, então, o avanço do prefeito Fouad Noman, que ainda está tentando ali brigar por um segundo turno com os outros candidatos. Então você tem o Mauro Tramonte com 28% liderando ainda a disputa e o Fouad encostando, empatado com o Bruno Engler aqui, candidato do PSD e o candidato do PL, o candidato bolsonarista. Então eles começam a descolar desse segundo pelotão, que tem a Duda Salabert, que já aparece com 11%, deu uma recuada. É muito impressionante, porque a gente está a semana passada inteira fazendo entrevistas com os candidatos de Belo Horizonte e é impressionante o que acontece aqui, porque a gente estava vendo todo mundo embolado. A gente via Rogério, Viana, Duda, o Fouad, o Engler, todos embolados na última semana. E o que a gente vê agora é que Fouad conseguiu crescer, assim como o Engler. E esse aqui são os dados do nosso agregador de pesquisas, que mostram esse cenário do agregador e do tabuleiro eleitoral também. Exatamente, Mori. E aí, o que é importante a gente perceber nessa disputa aqui em Belo Horizonte? Que a divisão da esquerda entre Rogério Correia, do PT, e Duda Salabert, do PDT, não foi uma boa estratégia, porque pode tirar a esquerda do segundo turno. O atual prefeito tem mostrado uma ascensão e o candidato que está alinhado com o Bolsonaro também tem mostrado uma ascensão por lá. Qual que é a tendência aqui? O Mauro Tramonte pode recuar um pouco mais e esses dois personagens podem avançar um pouco mais. Sim. Então, é possível que a gente tenha esse tabuleiro mais parelho daqui para frente. Rio de Janeiro é um cenário completamente diferente. Porque no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes tem a vantagem larga, confortável nessa disputa. E aí a gente tem o Eduardo Paes com 59%, o Ramagem com 14%. O candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não conseguiu avançar. E você tem o Tarcísio de Freitas do PSOL em terceiro lugar com 7%. Tarcísio Mota do PSOL com 7%. Obrigado. Então, o prefeito Eduardo Paes, ele oscilou para cima e para trás, né? Foi para frente e para trás nesse tabuleiro ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, mas agora conseguiu avançar, impulsionado também por essa capacidade de mostrar o próprio rosto e os programas que fez no Rio de Janeiro durante o horário eleitoral. Exatamente. Tem mais um tabuleiro que a gente vai mostrar, que é o de São Paulo, com o prefeito Ricardo Nunes, como a Muriel estava dizendo, 24% na pesquisa Quest, 24% também aqui no nosso índice CNN, que é o agregador de pesquisas. O Guilherme Boulos, que aparece com 21% na pesquisa Quest, tem 24% no nosso agregador, porque ele considera outras pesquisas e agrega os dados. Por exemplo, a Atlas, em que Guilherme Boulos aparece na frente. Exatamente, a Atlas que saiu no mesmo dia da Quest ontem e por isso o Boulos continua aí à frente. E você tem o Pablo Marçal do PRTB com 23%. Isso aqui é um bololô, é um empate triplo. E, consequentemente, você tem um cenário ainda indefinido para o segundo turno, como a gente falava, mas já um crescimento do Ricardo Nunes, que está usando esse canhão, que é o tempo de televisão, para conseguir mostrar suas propostas. A favor do Nunes, para além do tempo de TV, tem um outro fator, que é o número de candidatos a vereador. Ele tem mais de 500 cabos eleitorais fazendo campanha para ele, inclusive, na cidade de São Paulo, na periferia e no centro, enfim, em todos os lugares de São Paulo. Ele que tem a maior coligação também, né? Exatamente. E até por isso você tem uma exposição maior do candidato, não só no tempo que ele tem efetivamente, mas também no rádio, né? O rádio acaba tendo aquelas inserções dos candidatos a vereador que chamam para o Ricardo Nunes. Então, panorama de como o tempo de televisão ainda é um fator importante nessa eleição, ainda pode ajudar os candidatos. Não dá para dizer que esse avanço todo se deve ao horário de TV, mas, sem dúvida nenhuma, ele teve um peso no crescimento desses três prefeitos nas três principais capitais do Sudeste. Para a gente terminar, podemos até voltar para a tela neutra do tabuleiro para dar uma última informação, porque o Tribunal Regional Eleitoral barrou a candidatura da Catarina Guerra, lá em Boa Vista. Tinha aquela briga no União Brasil com Catarina, Nicolete. A gente até mostrou ontem aqui que ela tinha como trunfo o Antônio Denário, que é o governador de Roraima, e você tem a Catarina e o Nicolete, os dois tirados da disputa depois dessa confusão interna do partido. Ela
se manifestou sobre o assunto, disse que vai continuar a campanha e que vai recorrer da decisão. Então, o cenário que parecia ter ficado definido lá na capital de Roraima, agora volta a ser indefinido com mais essa decisão da Justiça Eleitoral por lá. E menos de 30 dias para as eleições, hein, minha gente? Corrida contra o tempo agora. Isso confunde demais o eleitor, Nossa né? Senhora. Mas por lá o cenário está relativamente definido com o Arthur Henrique, que é o atual prefeito do MDB, com mais de 50% das intenções de votos. Muito bem, Pedro Duran, obrigada, viu? Valeu, Muri.